Ei! Ô Boto, como é que nós vamos fazer? Saul, Emerson Royal e agora Samuel Lino. Você precisa pensar nos humildes, cara, porque fica difícil, viu? Só peço que ninguém tenha condição. E ele gostou da proposta do Flamengo. Ele viu o retorno ao Brasil, a chegada ao Flamengo com bons olhos. É aquilo que eu falei pra vocês. Pode ser que seja um... Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o Alto Flamengo. Vamos reagir nesse vídeo aqui o que os torcedores palmeirenses e atleticanos estão achando desse pacotão de reforços do Flamengo. Vale lembrar que agora o Flamengo, daqui nos 2 próximos jogos, né? O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro, né? Pelo Brasileirão e depois pela Copa do Brasil. Então vamos repercutir aqui o que eles falaram, se eles gostaram ou não gostaram, obviamente. Não gostaram, mas eu quero saber a tua opinião, deixa a tua opinião nos comentários, sem mais enrolação. Vambora com mais um vídeo, dê seu like, se inscreve no canal também, né, para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo. E aqui nos comentários, deixa o seu comentário aí, zoando, o que tu achou sobre tudo isso que eles falaram, beleza? É isso aí e vambora. Por que você deu esse cavalo de pau? Exatamente porque a informação acabou de chegar. O Flamengo vai lá, contrata o Saul, vocês sabem que o Saul... e você viu uma mulher explicando como é que fala o Níguez, a mulher a espanhola tentando explicar como é que fala o nome dele, o cacete, não interessa como é que é o nome dele, o fato é que o cara de Atlético de Madrid, ele passou pelo Chelsea, pelo Sevilha, e o Flamengo foi lá e contratou. Aí agora vem a informação, porque eu não sei se procede, mas se isso aqui acontecer, aí cara, o Flamengo tá montando de fato, já é uma seleção. Que o Flamengo estaria negociando com Samuel Lino. Está. Aí fica difícil. Samuel Lino, sendo falado na seleção. Gabriel Marques vem pedindo Samuel Lino na lateral da seleção já tem um ano. Né? E aí o Samuel Lino, cara, o Flamengo negociando com ele. Trouxe o Samuel Lino, Emerson Royal. Aí como é que vai fazer? Jorginho, como é que vai fazer, meu querido? Quer falar? Não, a resenha tá rolando, gente. Vamos seguir. Segue então, o barco. Já que você não quer falar, eu preciso falar de a parte que eu ia falar já rodou há muito tempo. Não existe. O programa não vai e volta, não, gente. O HG só pra confirmar. Não, pera aí, meu filho. Pera aí. Romano confirmou o HG só pra confirmar. Não, pera aí, meu filho. Pera aí. Romano confirmou a contratação do Emerson Royal. Pera aí, meu filho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ô, Boto. Pera aí. Ei! Ô Boto, como é que nós vamos fazer? Saul, Emerson Royal e agora Samuel Lino. Você precisa pensar nos humildes, cara, porque fica difícil, viu? Só peço que ninguém tenha condição de jogo na próxima quinta-feira na Copa do Brasil. Cara, é difícil. 9 milhões de euros. Então vocês estão entendendo que poxa, o Cruzeiro, pelo que vem fazendo com o elenco que tem, é um trabalho realmente impecável, porque tá brigando com o Flamengo, cara. Pau a pau com o Flamengo. E esse Flamengo aí que a gente acabou de falar, de 3 jogadores que o Flamengo... 2 já foram contratados, e agora o Fabrício Romano confirmou que o Emerson Royal foi contratado, com o Saul Níguez, e agora também essa possibilidade do Samuel Lino. Vocês estão de brincadeira, né? Aqui, deixa eu só lembrar que... Outra negociação lá no Flamengo, na verdade o Flamengo tem feito algumas movimentações nesses últimos dias aí que tem chamado a atenção. E mais uma que chama atenção depois da chegada do Níguez lá, tem também o Carrascal, que parece que desenrolou as coisas e agora já está na iminência de acontecer. Tem também a de Emerson Royal. Emerson Royal, lateral direito, 26 anos. É um jogador que passou só por equipes tops europeias. Ele saiu muito jovem do Brasil, acho que ele saiu, sei lá, com 18, 19 anos, é um desses jogadores que saem com 18 e 19 anos. Ele chegou ali em equipes como Barcelona, equipes do futebol europeu de um alto quilate. E quando um jogador brasileiro ele sai muito jovem daqui para equipes europeias de um alto quilate, existe uma resistência a esse jogador. Às vezes ele perde espaço sem nem ter sequer competido para ganhar. Eu vou dar um exemplo claro para vocês, o Endrick. O Endrick, pessoal, as poucas partidas que ele entrou, ele fez gols. Inclusive de classificações. Só que aos poucos ele foi perdendo espaço. Teve lesão. E hoje é a 3ª e 4ª opção lá no Real Madrid.
Com os pacotes da Decolar, você tem o melhor preço garantido. Lá no Real Madrid. Então, nem sempre significa que o jogador ele é ruim. Mas às vezes os jogadores que já estão lá estão numa maturidade, numa competitividade técnica extremamente elevada. Então ele acabou passando por alguns clubes aí, inclusive o clube atual dele é o Milan. Se você puxar os números lá do Milan, as notas dele no SofaScore são notas muito boas no campeonato italiano. Ele não tem notas ruins, não. São notas de 7 para cima. É notas muito boas. Ele já foi um jogador especulado dentro do Palmeiras, sabia? Antes de começar o Mundial, a imprensa italiana, eu não vou lembrar qual, tá? Mas um jornalista italiano noticiou de que o Emerson Royal seria um dos jogadores preteridos pelo Abel Ferreira. Porque o Palmeiras queria um lateral direito. Embora tivesse o Augustin Riay, o Palmeiras... o Augustin, ele estava chegando ainda no Palmeiras, né? Ele não tinha ainda, de fato, se firmado como um titular lá no começo do ano. Então, assim, ele era aquele cara ainda que você não sabia se ia ser titular, se não era. Hoje ele ganhou a titularidade. E o Palmeiras nem está indo atrás de lateral direito. A vaga é do Riay, e aí tem lá o Mike, que fica mais tempo machucado do que à disposição, e tem o Marcos Rocha, que provavelmente... ou o Mike ou o Rocha vai ganhar mais um ano de contrato aí para ficar no Palmeiras. Acho que o Mike não, ele vai ser negociado por causa da lesão. O Rocha talvez ganha, porque o Palmeiras vai manter aquilo mesmo na lateral direita. Mas antes disso, o Abel queria a contratação do jogador, conforme noticiou a imprensa italiana. Só que na época, foi alguns meses atrás, foi esse ano ainda, eu acho que o Milan teria pedido um valor muito alto. Se eu não me engano, galera, era um valor que estava entre 15 a 20 milhões. E aí o Palmeiras pulou fora. Até porque já tinha contratado o Riay. Neto, e na época, o que você achou dessa aposta do Palmeiras de trazer Emerson Royal? É aquilo que eu falei pra vocês. Um cara que tinha experiência por vários clubes dentro da Europa. Um cara já mais amadurecido, inclusive em seleção brasileira. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu não gostava muito do nome, não. Não gostava. Eu não conheço o futebol dele a fundo. É igual eu falei pra vocês, nas notas, lá, se você acessar os aplicativos aí de estatísticas, a nota dele é boa. Tem sido boa no campeonato italiano. Mas quando foi noticiado esse boato no Palmeiras, não foi um nome que me empolgou. E também não empolgou boa parte da torcida do Palmeiras. Eu acho até por isso que talvez declinaram da negociação. Ia ser muito dinheiro investido. Agora, o Flamengo está investindo 9 milhões. O Flamengo está investindo 9 milhões de euros, então é um valor bem menor do que esse especulado naquela época, e o Emerson Royal aceitou reduzir salário. Inclusive, ele estava negociando com outra equipe quando foi atravessado pelo Flamengo. E ele gostou da proposta do Flamengo. Ele viu o retorno ao Brasil, a chegada ao Flamengo com bons olhos. É aquilo que eu falei para vocês. Pode ser que seja um jogador que tenha até algo para mostrar. Só que não teve tempo de mostrar lá fora. Porque o nível competitivo do elenco é muito alto. E a gente tem vários jogadores, pessoal, brasileiros assim, tá? Gustavo Gomes, por exemplo, ele veio do Milan. É do Milan também, né? Veio também do Milan. Encostado. Bancão. Mas bancão assim, sabe? Juntando teia de aranha. E aqui no futebol brasileiro encontrou. De novo, o seu bom futebol, a sua liderança. Ele mesmo fala, né? Encontrei o meu lugar no mundo. Por quê? Porque lá na Europa ele estava encostado. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Flamengo se acerta aí com Emerson Royal. Já deve desembarcar no Rio de Janeiro no sábado, né? Acho que eu soltei até um vídeo ontem, o Vamp falando um dos motivos do Emerson Royal acertar com o Flamengo aí, né? De acordo com o Vamp, que tem contato com o pai do jogador, disse que o atleta vem pro Flamengo pensando em seleção brasileira e Copa do Mundo, né? Vai lembrar que o Wesley tá de saída para Roma aí, um valor muito bom, né? Uma venda muito boa, né? Junto com bonificação, 25 milhões de mais bonificações, podendo chegar a 30, então 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de bonificação. Então uma ótima venda do Flamengo para Roma, né? Sendo assim, o Flamengo acaba contratando o Emerson Royal, né? Por 9 milhões de euros aí.
E o jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro sábado, né? Também tem a situação do Saul Niguez, que já chegou, já foi apresentado, acho que nessa sexta-feira é a coletiva dele de apresentação. E vamos falar também, né, sobre a situação... Ah, falando sobre o Saul, tá dizendo aqui que eu vi aqui no Globo Esporte que o Saul Niguez é o 18º jogador europeu a jogar pelo Flamengo, né? Então, é uma boa marca aí, né? Obviamente, sempre o primeiro ali vai ficar marcado na história, mas de algumas décadas atrás, né? E falando sobre o Samuel Lino, né? Samuel Lino é um lateral esquerdo, já foi da base do Flamengo aí, foi campeão da Copa São Paulo pelo Flamengo. Acho que foi em 2018, 2017, por aí. Era lateral esquerdo, agora é um ponta. Então, naquela faixa de campo ali, ele pode jogar em todas as posições. É um ótimo jogador. Se eu não me engano, ele foi... Nessa última temporada, ele foi o melhor jogador do campeonato... Campeonato da La Liga, né? O espanhol. Então, é um baita craque. O Flamengo deve desembolsar aproximadamente aí, né? 46, batendo ali 50 milhões de euros em contratações. Emerson Royal, 9. Samuel Lino, 25. Saul veio de graça. E ainda tem o Carrascal, que tá na faixa de 11 a 12 milhões, né? Então, e a situação do Carrascal, acho que eu também soltei um vídeo aqui ontem, só olhar o vídeo de ontem aí, aqui no canal. O motivo porque o Carrascal até agora não conseguiu liberação do clube da Rússia, né? O motivo é que o Dinamo de Moscou, ele quer contratar o lateral esquerdo Rubens, do Atlético Mineiro. Porém, o clube não tem dinheiro para poder contratar. O que o clube quer fazer? Quer esperar, quer ver com o Flamengo como o Flamengo vai fazer a situação do pagamento ao clube russo, para o clube russo pagar ao Atlético Mineiro. Então esse é o motivo porque ele até agora não veio. Então o clube russo só vai liberar o Carrascal quando conseguir contratar Rubens. Então nessa situação aí já teve reunião entre dirigente do Flamengo, do Atlético Mineiro e do clube russo para ver essa situação. Então acho que quando a gente menos esperar, a situação já está resolvida e o jogador embarca já para o Rio de Janeiro fazer exame de médico e depois ser apresentado, né? Então é isso aí, tamo junto. E vai lembrar também outra coisa, é que o Flamengo tem a venda do Wesley, tem a venda do Gerson à vista, tem o dinheiro da premiação da Copa do Mundo, tem o dinheiro da venda do Alcaraz, fora dinheiro de patrocinador, cota de televisão ainda que deve cair na conta do Flamengo, né? Então, somando isso tudo, 600 milhões de reais, né? É que o Flamengo faturou. Então é isso aí, tamo junto e é nóis aí.